Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado aqui dos meus queridos amigos, companheiros de batalha espiritual, pastores Edson de Faria e Silvio de Oliveira. Como é que estão os irmãos? Tudo bem? Graças a Deus, pastor. Melhor agora, né? Com a presença do pastor Kenji, pastor Silvio, e com a tua presença, que você realmente possa estar também aproveitando aquilo que vamos conversar, né, pastor? Uma conversa bem rápida, mas de um assunto muito importante. Vou deixar para você ficar perguntando qual será o assunto. Com certeza, pastor Kenji, pastor Edson de Faria, é muita alegria nós podermos estarmos juntos e com a companhia de você que nos acompanha, para estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Muito bem, hoje eu propus aos meus colegas batermos um papo sobre o pecado imperdoável. Uau, que pecado é esse? Nós encontramos nas Escrituras, sim, uma referência ao pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler o texto para nós começarmos então a bater esse papo sobre esse tema tão importante, né? Então encontra-se em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo de número 22, está assim: Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Daí porque estamos chamando a blasfêmia contra o Espírito de pecado imperdoável. Pastor Edson, suas impressões aí desse texto tão, assim, forte, né? Vamos assim dizer. É muito forte, muito pesado, né? É muito grave o que está se falando aí. E que realmente é como se eu estivesse dando um poder a Satanás que ele não tem nada a ver. Sim, né? Sim. Então Jesus está dizendo realmente aqui que aquele que duvidar do poder do Espírito Santo vai ter um pecado imperdoável. Não é perdoado nem nesse século, nem no porvir. E graças a Deus, é um pecado que o crente salvo jamais vai cometer. Olha só. Pelo menos este pecado nós estamos isentos, né?
Porque quem realmente é salvo, aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, disse em voz alta isto, né? Com sua boca confessares, né? Então, quem realmente fez isso do mais profundo do seu coração, jamais vai cometer esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente porque ele se torna a habitação do A Espírito. habitação né? do Espírito Santo, Exatamente. né? E a luz não tem convivência com as trevas, né? Então, se ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, não tem como nós duvidarmos do poder de Deus. Sim. Né? Do poder dessa nosso Deus que é triuno, né? Sim, sim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém. Pastor Silvio, suas impressões aí nesse nosso bate-papo aqui? Com certeza, pastor. Olha, o que nos causa assim um aspecto de aprendizado nesse sentido. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos e mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anátema ou amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aí que eu vejo que nós temos, além de ter o Espírito Santo, nós temos que ter o discernimento. Discernimento, o que faltou para os fariseus, né? Para esse povo aqui que eles não tinham discernimento. Incrédulo mesmo. Exatamente, é o que faltava mesmo, discernimento através do Espírito e entender que, na verdade, quem era Jesus, né? Eles, uns diziam que era uma coisa, outros diziam que era outra, porque existia uma promessa da genealogia de Davi, que viria o Salvador, né? O Salvador e o Rei que reinaria para sempre. Para sempre. E isso tudo pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Verdade. Muito bem. Vamos então olhar para esse cenário aqui. Então Jesus está lidando ali com uma pessoa possessa, um homem, né? E esse homem era cego e mudo. Né, possesso, cego e mudo. E aí assim que Jesus o curou, ou seja, expulsou o demônio, né, ele passou a falar e a ver, né, está no versículo de número 22. E aí o pessoal se admirou, e falou, não é esse o filho de Davi, mas no sentido do Messias aguardado, né? E aí então os fariseus, apenas para a gente se posicionar, né, os fariseus que viram esse milagre, mas se recusaram a crer que era uma obra de Deus, não é isso? E aí então disseram, olha, ele não está fazendo isso por Deus, não está expulsando demônios pelo Senhor Deus, mas pelo poder de Beelzebul, que era o nome de um dos príncipes, né, dos demônios, né? A gente sabe que é uma referência ao próprio Satanás, né? Sim. Aí Jesus vai falar sobre uma casa dividida, um reino dividido, não pode se subsistir. E aqui, mais uma vez, ele reforça o que eu acabei de dizer, né? Que eles falam de Beelzebul e Jesus fala de Satanás, né? Se Satanás está dividido, então Beelzebul, né? E aí ele diz, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, né? Por que os filhos de vocês os expulsam? Né? E aí depois ele continua dizendo, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Então significa que Jesus estava sendo usado totalmente, plenamente pelo Espírito de Deus. É isso mesmo? É isso mesmo. E interessante que lá no 24 diz, mas os fariseus ouvindo isto murmuravam. Sim. Interessante que alguém que conhece a palavra, conhecia a palavra. Não é? Então ele estava sendo questionado por alguém que estava com a palavra na mão. Pois né? E realmente Jesus está dizendo aqui que ele, com todo o poder que tem, né? Não que tem, ele estava fazendo aquilo, fez aquele milagre. Né? Sim. E então aí ele vai completar depois realmente colocando, né? Por isso que a condenação é grave, né? Porque Exatamente. Era uma obra clara do Espírito de Deus e eles creditaram essa obra a Satanás. Exatamente. Conscientemente. Né? Voluntária e conscientemente. É como se eu pegasse a palavra de Deus hoje, a Bíblia hoje, e começasse a pregar falando que o Espírito Santo não tem poder nenhum mais hoje. Ou que né? a Bíblia é do Ou diabo. Ou que a Bíblia né? é uma Bíblia satânica, né? Não. Então, realmente... Isso é uma blasfêmia. Aí é uma blasfêmia. É uma blasfêmia mesmo. Tá? Muito. Então, dentro desse contexto, se Jesus fez pelo Espírito aquilo,
né, pelo Espírito Santo, né? Então, realmente, eles estavam alegando alguma coisa, e o que é mais que duro ainda, né? Que eles conheciam a palavra. Sim, sim. Aliás, Jesus diz a eles, né, lá em João 5, né, 39, se não me engano, vocês, judeus, examinam secam as escrituras e não chegam a mim. Não me enxergam ali. É impressionante isso, essa incredulidade. Agora, nós estamos batendo papo, né? Não é aula doutrinária, não, né? Nós estamos batendo papo. Pastor Silvio, pastor que é especialista na área de evangelização. Vamos imaginar, eu não sei, nós estamos especulando aqui. Se um desses fariseus, né, falar, é por Beelzebul e não, depois seria possível ele se arrepender e ser salvo? Eu creio que sim. A sua opinião, né? Eu creio que sim, pastor. Eu faço uma analogia da mesma passagem bíblica e, obviamente, que aconteceu na crucificação. Eu creio que esse discernimento das pessoas que vivem e que não blasfemam contra Deus, que tem Jesus no coração, que entregou a sua vida para Jesus e vive a promessa. No caso deles, eles conheciam a palavra, mas eles não estavam vivendo e nem vivenciando a promessa de Deus. E Jesus ali na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, esses fariseus, eles conheciam a palavra, mas eles não estavam colocando em prática, porque nós só podemos colocar em prática a palavra através do Espírito Santo, que é o próprio Deus também. Então esse pecado seria perdoável, então? Não, a partir do momento que eu penso assim, não que seja perdoável, mas no sentido que quando a pessoa faz na ignorância e haja um arrependimento, um dos soldados se arrependeu, ele reconheceu Jesus, ele disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele reconheceu. Sim. Então, quando há um reconhecimento, um arrependimento, é oportunidade. Quem sabe algum desses que blasfemaram se arrependeram depois, nós não sabemos. Né? Mas eu creio que se a pessoa fica firme ali naquela blasfêmia, aí é mais difícil. É mais difícil, pastor. Por isso que é complicado e é mais sério o negócio. Nós estamos batendo papo, tá? Nós estamos batendo papo, obviamente, né? Pastor, é interessante, né, pastor? Sim. Porque nós podemos trazer nosso pensamento para Judas, né? Então. Judas esteve com Jesus todo o período. Ele foi chamado por Jesus, né, para estar com ele lá dentro dos 12. E ele nunca chamou Jesus de mestre. De Senhor. De Senhor, né? Exatamente. Ele sempre chamava de Rabi, de mestre. Né? Exatamente. Ele nunca chamou de Apesar Senhor. de ter sido usado por Deus, exatamente, né? Expulsando demônios também, curando pessoas. Curando pessoas, né? Mas ele via o procedimento de Jesus, os milagres que ele fazia, e de repente ele estava em termos até compactuando com esses... os fariseus aqui, né? Que estavam dizendo que não era através do Espírito Santo. É algo que você fica mais ou menos no meio da balança, né? Que você não sabe, é que nós não temos, pastor, o amor que Deus tem, não temos o peso que Deus tem, mas que é difícil nós avaliarmos isto, né? É só mesmo pelo Espírito Santo que vai avaliar. Mas eu acho que quem faz, ou quem praticou isto, essa blasfêmia, já começa que não é do Senhor. Não é do Senhor. Então não teria perdão. Eu acho que, na minha visão, se arrependeria. Não se arrependeria. Não, talvez como esse soldado se arrependeu. Sim. Né? Mas o pecado foi outro, né? Mas o pecado foi outro, e foi uma outra condição. Né? E aqui eu acho que esses que estavam aqui realmente não tinham intenção de se arrepender. Porque eles foram convictos, né? Não era obra de Deus, era obra do diabo. Eles assinaram embaixo o que eles estavam falando. Exatamente. Né? Então eu vejo uma dificuldade muito grande de entender que eles iriam se arrepender. Amém. Pastor Silva, além da incredulidade dos fariseus, o que será que moveu o coração deles, além da incredulidade, para falar, não é de Deus, isso é do diabo? Eu creio que é inveja também, pastor. Por quê? Porque era uma classe, os fariseus eram uma classe dos religiosos. Né? Existiam os fariseus, os zelotes. Então era uma classe que fazia parte, né, do grupo de religiosos da época.
Que eram muito procurados. Que eram muito procurados pela multidão. Então agora as pessoas... a multidão estava indo atrás de Jesus, não atrás dele. Exatamente. Então surgiu mais do que ciúmes, inveja, por quê? Da mesma forma, Jesus, quando se apresentou como rei, né? Rei dos reis, Herodes também não gostou. Aliás, não que ele se apresentou, ia nascer aquele que ia ser o rei dos reis, o senhor dos senhores. Herodes também não gostou. Então era tudo uma questão de concorrência, uma questão de inveja, Sim, uma questão sim. de lugar, de status, né? Sim, sim. Ninguém queria perder. Sim. Então, e os fariseus eram os mais críticos da época. Por isso que para Jesus foi mais difícil essa classe dos fariseus, que eram os religiosos mais críticos no sentido da própria palavra, né? Eles conheciam a palavra, mas não praticavam a palavra. Sim, sim. E o fariseu significa puro. Exatamente, vai entender. Então, nós somos os puros, né? Exatamente. E como é que ele vai tomar o nosso lugar? Nós somos os puros, né? Exatamente. Eles até colocavam essas classes sociais, alguns nomes para dizerem que eles eram os melhores, né? Por exemplo, os zelotes, aqueles que zelavam pela palavra, que eram os zelotes eram os terroristas da época. Também. Eram os terroristas. Porque, segundo a história nos conta, o zelote sempre tinha ali uma faquinha escondida, né, na roupa. Sim. Porque se o romano, se alguém do povo dele, judeu, estivesse ajudando os romanos, ele ia aproveitar, não perdia a oportunidade. Perdia a oportunidade, a faquinha. Agora é interessante, né, que no grupo apostólico nós temos um Mateus, que era publicano, trabalhava para os romanos, e um Zelote, o Judas, né? Simão Zelote, né? Simão Zelote, né? Nós temos um Zelote e um publicano lá. E Pedro a gente não sabe, mas ele estava com uma espada, tá vendo? Pedro fazia e depois pensava, né? Eu creio, pastor, que eles até chegaram num ponto de saber quem era Jesus, mas eles não queriam saber. Não queriam reconhecer. Não queriam reconhecê-lo, né? Como Senhor, como verdade. Salvador, porque na cabeça deles ia tomar o lugar deles, né? Até ali eles eram senhores, né? Eles eram aqueles que iam direcionar as pessoas à salvação. Sim, sim. Entendeu? Agora vem um e fala que é o próprio Senhor e Salvador, aí bateu a inveja, bateu a incredulidade. A incredulidade, a inveja. Agora, é muita maldade, né, pastor Edson? Apenas acrescentando alguma coisinha, era um ciúme muito grande, né? Porque nós vemos que até entre os apóstolos houve um ciúme. Sim. Senhor, estão batizando, né? Exatamente. E foi quando Jesus falou, quem não é por nós é contra nós. Né? Mas já tiveram ciúme, como é que ele está batizando? Não pode, não tem que ser a gente aqui. Mas houve um ciúme consciente, mas houve depois um entendimento. É a natureza humana, né? Mesmo dentro do grupo apostólico, Tiago e João queriam estar sentados à direita e esquerda de Jesus, né? Numa posição de destaque que os outros 10 lá, né? Ficaram bravos com os dois lá, porque... Calma aí. Ainda bem que não teve divisão no né? Exatamente, né? Agora, essa questão da maldade, pastor, eu enxergo aqui mais maldade no coração deles do que do diabo aqui que foi referido, não foi? Não é? Eu entendo que sim, né? Porque, aliás, a maldade já existe no coração humano desde seu nascimento, né? A gente não quer dizendo que a criança é má, sim, mas a gente vê na própria criança, né? Alguns que querem tirar o brinquedo do outro, mesmo pequenininhos, né? Que tirar o brinquedo que é para si, né? Fala não. Uma das primeiras palavras é não, né? Então essa palavra parece que convive até hoje conosco, né? Sim. Mas ela foi aprendida lá atrás. Sim. E nós temos que aprender que nem sempre o não, né, deve ser dito, né? Sim. E se nós falamos não a Jesus Cristo, eles disseram não aqui, os fariseus. Foi um não que eles falaram, especialmente ao Espírito, né? Então essa foi a colocação que eu imagino que Jesus Cristo fez esse comentário sobre a blasfêmia, porque eles alegaram conscientemente que Jesus não, que ele não fez aquilo através do Espírito Santo. Mas pelo diabo. Deixaram bem claro. E eles queriam convictos. Exatamente, queriam convencer as pessoas para que fosse contra Jesus. E ficassem a favor deles. E a pregação deles foi realmente essa, né? Olha, gente, vocês não estão vendo aqui, não é isso não, tá? Agora, o mais importante aqui de toda essa história a respeito da blasfêmia contra o Espírito foi o que o pastor Edson disse, que o crente não tem como pecar esse pecado. Exatamente, né? não tem. Exatamente porque nós somos a habitação do Espírito de Deus, né? A luz está
realmente em nós. Onde há luz não tem trevas. Sabe que tem muita gente no meio da igreja que tem medo disso, né? De Sim, pecar. sim. Será que eu pequei contra o Espírito, né? Eu- Não tem mais perdão. Eu já fui questionado algumas vezes, né, pastor, mas será que o crente pode fazer esse pecado? Eu falei, jamais. Se é crente mesmo, convertido, não convencido, Exato. jamais vai praticar esse pecado. Verdade. Crente de verdade, né? De verdade. Crente de verdade. Agora, claro, né? Nós encontramos gente que está na igreja, mas é só religiosa, né? Aham. Sim. Então, aí, como os fariseus, né? Exatamente. Como os fariseus, né? Eram religiosos. Não tinham Deus, assim, no conceito deles, mas não tinham Deus no coração E deles. Jesus Cristo mesmo falou isso, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Pois é. Então, se você está falando só pela sua boca para fora, Mas o senhor trouxe fez referência a essa passagem, que eu acho muito interessante, porque ele diz, uns virão naquele dia e dirão, Senhor, não expulsamos demônios em seu nome, exatamente. não fizemos maravilhas em seu nome. E, quer dizer, eles fizeram, né? eu imagino que Judas fez isso. Sim, Né? sim. Então, dentro desse contexto, é que o nome de Jesus tem muito poder. Né? É um nome poderoso. Né? Então, em nome dele, realmente, se você o invoca, realmente aquilo vai acontecer. Agora, saindo desse tema aqui um pouquinho, pastor, será que hoje nós estamos diante dessas igrejas que pregam coisas erradas, mas acontecem milagres ali? O que será que está acontecendo nessas igrejas? Pregam aquilo, tudo é em torno do dinheiro, tudo é em torno do enriquecimento, né? Tal, mas acontecem coisas ali. Sim. Como a gente consegue explicar isso? Eu vejo que o inimigo tem poder, né, pastor? Sim. Ele tem poder, né? E ele muitas vezes se apresenta como anjo de luz. Então, dentro desse contexto, ele pode tentar arrebanhar para si alguma coisa demonstrando e enganando. Porque ele tem inveja, tem ciúmes, né? Basta ver a trindade satânica também que ele criou, né? Sim. Então, dentro do Apocalipse, do né? Apocalipse, do lá, anticristo, o falso profeta e ele. né? Então, nós temos que ver também isso, porque ele quer arrebanhar pessoas para o reino dele, entre aspas, né? Então, ele vai demonstrar que, olha, eu também posso fazer isso. Né? Nós vemos lá de Moisés, né? Quando jogou a vara dele que virou cobra, os outros também fizeram isso. Os outros fizeram também, né? Os magos do Egito os magos também fizeram. Fizeram isso, né? Então, significa que ele tem também poder. Mas só vai até um certo só, ponto. tem um limite, né? Deus não, o limite que Deus determina, ele não vai poder passar de lá, nem querendo. Nem né? querer. Pode até querer, mas não tem como fazer, né? Assim como ele tentou lá no céu, né? Pegar o lugar de Deus, né? Ele quis, né? Mas não conseguiu, nem conseguiria. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito bem, estamos chegando ao final desse nosso programa com um tema bem complicado, bem forte, né? Porque as pessoas confundem, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então tá aí, né? É atribuir a uma obra clara do Espírito de Deus de forma consciente, de forma intencional, a obra do diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Exatamente. E aí é um pecado imperdoável. Não pelo que a gente está falando, mas pelo que o Senhor mesmo disse, né? Não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Nem nesse século, nem no século que virá. Né? Exatamente. É sério o negócio. É muito sério. É bem sério. É muito sério. Pastor Silvio, já estamos chegando aí no final do nosso programa. Sim. Uma palavra para o nosso querido ouvinte, telespectador. Pastor, não estava no script aqui, mas além da escola bíblica que nós temos ali, que nós estudamos a palavra de Deus, o pastor Edson é o vice-diretor, tem, né, o seu genro, né? O pastor Eduardo Boff, que também é o diretor. Então, além da escola bíblica, que nós temos todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos também nas quartas-feiras um estudo da palavra de Deus que é muito bom. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida. Então você é um dos nossos convidados para estar conosco ali às quartas-feiras também, às 20 horas. Esteja conosco. Muito bem, muito obrigado. Na escola bíblica também. Também, né? na escola bíblica. Pastor Edson completa. Aí é com o pastor. Pastor Edson. Foi um prazer ter você conosco e a nossa expectativa é que aquilo que nós conversamos, eu gosto muito de falar sobre o medo, né? Você não tenha medo
que você vai cometer esse pecado se você já é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue. E eu faço minhas palavras do pastor Silvio, às quartas-feiras temos estudos sensacionais, especialmente quando falamos com o pastor Kenji, fala de Salmos, né? Também. Está chegando no final Está agora, chegando, né, pastor? vamos ver se a gente chega, né? Então nós convidamos você a estar não só na Escola Bíblica Dominical, mas também às quartas-feiras do nosso culto. Amém. Mais uma vez, agradeço a você pelo carinho da sua audiência. Espero que você sempre esteja nos acompanhando. Espero que este é um bate-papo, tá? É um bate-papo. Tenha esclarecido dúvidas no seu coração a respeito desse tema, desse assunto. Se não, você pode mandar sua pergunta, suas dúvidas para nós através do canal Vox TV Oficial ou através do nosso site igrejabatista-novavida.com.br, e teremos o prazer de pedir para o pastor Edson responder as suas perguntas. Brincadeira, teremos o prazer de responder as perguntas que você nos encaminhar. Que Deus te abençoe, que possamos ter uma nova oportunidade para estarmos juntos, tratando de assuntos tão importantes como esse que nós tratamos hoje, de uma maneira bem rápida, né, pastor? Mas conseguimos aí bater esse bom papo. Deus te abençoe e até lá. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.